com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande. Paz do Senhor, queridos, mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma aula e fornecer os subsídios para mais uma lição da nossa revista. Dessa vez nós vamos trabalhar a lição de número 6, tá? A condição dos gentios sem Deus. Nesta lição nós temos um desafio proposto pelo apóstolo Paulo e comentado pelo nosso autor. Desafio de criar um paralelo no projeto de salvação de Deus entre o povo escolhido, que é a nação de Israel, e os gentios, aqueles que haveriam de ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus depois. Traçando esse paralelo, nós vamos chegar ao ponto que denuncia a condição do gentio. Tá? Quem são os gentios? Que condição é essa? Por que essa designação? Gentios. Vamos primeiro fazer a leitura do nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 11. Leia na sua Bíblia aí. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que a condição do gentio se dava por um processo ritual que denotava uma aliança com o povo escolhido por Deus. Basicamente é isso. No objetivo geral da nossa lição, o nosso comentarista propõe esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nosso objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios ficaram privados da promessa messiânica. Bom, antes de mais nada, é preciso que nós entendamos que a perspectiva da condição dos gentios e essa designação bíblica se dá como um diferencial da cultura ou do que se praticava dentro da cultura judaica. Por isso, a cultura judaica, oriunda das suas práticas religiosas, a saber, especificamente, a prática da circuncisão, diferenciava este povo de Deus dos demais povos da época. Sendo assim, havia o povo da aliança, que são os judeus, e havia os demais povos, que seriam os gentios. Nesse aspecto, compreende aos gregos, aos europeus, tá? A todos os povos para além da aliança, ou todos os povos para além da chamada de um povo específico a partir de Abraão. Precisamos começar, a partir desta introdução, pensando da seguinte maneira: o que difere então os demais povos e por que os demais povos são chamados de gentios? A circuncisão. Basicamente, este é um dos pontos que Deus instituiu para separar o seu povo. Tá? Bom, no nosso comentarista da lição, ele começa falando sobre chamados incircuncisos. Tá? Os chamados incircuncisos. É preciso que você entenda, primeiro, a definição etimológica de circuncisão. Lá no Gênesis capítulo de número 17 e o versículo de número 12, é interessante que você perceba, Gênesis 17, versículo
de número 11 e versículo de número 12. E circuncidareis na carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, ou o comprado por dinheiro, ou qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então, o critério para que houvesse a participação no processo de chamada de Deus para um povo específico se dava a partir da circuncisão. É interessante nós pontuarmos inicialmente, dentro do conceito de circuncisão, que a circuncisão, claro, primeiro foi dada a Abraão, na chamada de Abraão, e por ordenança divina deveria passar aos demais povos, mas no versículo de número 12, bem como também no versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que não só os israelitas, mas no caso de povos conquistados, estrangeiros que se convertessem, entre aspas, ao judaísmo, esses seriam circuncidados e poderiam, a partir de então, fazer parte desta promessa, deste povo que tinha o Senhor como a sua bandeira, Jeová Nissi. Então, o conceito de circuncisão é esse. Circuncisão era uma mini cirurgia feita no órgão genital masculino, tá? Você pode pesquisar nos subsídios aí que eu coloquei, vou colocar aí embaixo do vídeo, que você pode consultar. Nós vamos trazer toda uma organização do pensamento concernente à circuncisão. Você vai ter lá um subsídio rico, vasto em detalhes e subsídios bíblicos para que você entenda o que era e como se dava esta circuncisão. Bom, o processo de circuncisão vai começar exatamente na chamada de Abraão. Quando Deus chama Abrão, lhe faz promessas, posteriormente ele passa a ser Abraão, e a partir de então Deus vai criar esse parâmetro para que, através desse parâmetro, o seu povo pudesse ser diferenciado das demais nações. Bom, a circuncisão tem o seu significado religioso, tá? Significado espiritual. O que a circuncisão representava? Um aspecto de santidade que envolvia o povo com o seu Deus. Então, no sentido espiritual, a circuncisão denunciava que aquele homem, aquela mulher, estava debaixo da aliança com Deus. Nós temos uma série de pilares dentro do judaísmo que compreende essa aliança de Deus com o seu povo. Dentre eles, a circuncisão. Você pode perceber em Êxodo capítulo 19 e versículos 5 e 6. Êxodo capítulo 19 e o verso 5, bem como também o verso 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A circuncisão tinha um papel espiritual dentro da compreensão da visão judaica. Então, além de ter o seu conceito, a sua definição, a circuncisão também tinha o seu papel espiritual. E esse é o ponto alto da circuncisão dentro da compreensão bíblica. Você vai ver em Jeremias capítulo 5, versículo 7, o profeta Jeremias chamando o povo para a realidade, de atentarem para a aliança com Deus. Oséias capítulo 4, versículo 14, Gálatas 5:19 fala sobre esta aliança que havia entre o povo e o seu Deus. Bom, mas a proposta do apóstolo Paulo
e trazida também pelo nosso comentador, tá? É que a circuncisão deveria ir para além desse ambiente chamado graça. A circuncisão deveria mais que representar, no estereotipo humano, um paradigma de aliança com Deus. A circuncisão deveria agora migrar de fatores externos, no quesito do corpo humano, para um fator mais profundo e mais espiritual. É exatamente nisso que nós encontramos o versículo de número 29 do capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 29, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre a verdadeira circuncisão. Romanos capítulo 2 e o verso de número 29. O que nós percebemos a partir desse texto é uma transição de fatores que eram externos e tinham seu devido valor na sua época, mas que posteriormente passa para uma profundidade maior e para uma significação ainda maior. Vamos ler Romanos capítulo 2 e versículo 9. Olha o que diz a palavra. A tribulação e angústia sobre toda a alma do homem se faz o mal, primeiramente o judeu e também do grego. Então, Romanos capítulo de número 2, versículo 29, fala que todos agora estão debaixo de uma tribulação. Paulo vai utilizar essa palavra, tribulação, colocando todos em uma mesma condição, tanto o judeu como o grego. Então, essa circuncisão se dá agora, não mais apenas na questão do físico, mas é uma circuncisão de coração. É exatamente o versículo 11 do capítulo 2, quando Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se achavam circuncisão feita por mãos de homem. Então, outrora, éramos gentios e estávamos chamados de incircuncisão na carne. Pois bem, Romanos capítulo 2 e o verso de número 9 a seguir, a Bíblia vai falar sobre um pé de igualdade entre judeus e gentios, denotando a ideia de que não é mais a circuncisão o fator definidor da aliança e que também vai diferenciar um do outro. Versículo 9, a tribulação e angústia sobre a alma do homem, que o faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer o que faz o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. É um texto muito conhecido de todos nós. A gente costuma dizer rotineiramente, já virou até um adágio cristão, que Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto está enquadrado dentro dessa compreensão aonde o apóstolo Paulo traz a ideia de que circuncisão ou separação não é mais um elemento litúrgico, simbólico e com o seu devido valor tradicional da cultura judaica. Agora, todos estão debaixo da mesma condição, tanto gentios quanto judeus. Dessa forma, todos precisam do sangue de Jesus, da graça de Deus, do favor do Senhor. Então, a circuncisão vai transitar do aspecto tradicional externo para um aspecto interno do coração. A conversão, a aliança do povo com Deus sai de um ambiente externo e vai agora para um padrão muito mais profundo que vai se dar agora no coração. Você deve se lembrar do primeiro concílio da história cristã, que se dá exatamente em Atos 15, sendo que o tema central desse concílio fora exatamente a circuncisão. Os cristãos ali da região
de Jerusalém, cristãos ainda atrelados aos costumes judaicos, questionavam os novos cristãos, ou aqueles novos convertidos, que foram alcançados pelo apóstolo Paulo na Antioquia a princípio. E o questionamento foi feito aos apóstolos de tal forma que Pedro começou a dar ideia, a trazer a condição para esses novos cristãos gentios, que para que eles pudessem ter a graça completa de Deus, eles deveriam circuncidar. A pressão foi tão grande que o apóstolo Paulo tem que voltar para Jerusalém e resistir o apóstolo Pedro, marcando a história com o primeiro concílio, que vai se dar exatamente em Atos capítulo 15, aonde o apóstolo Paulo vai dizer que quem está escolhendo é o Espírito Santo, que quem está batizando e fazendo com que os gentios recebam as novas línguas é o Espírito Santo. E quanto a isso, o julgamento está para além de uma simples tradição. Graças a Deus que nesse primeiro concílio, os pensamentos e a reflexão inspirada do apóstolo Paulo vence a batalha e a partir de então não se tem mais por obrigação que os novos convertidos gentios venham praticar esse ato da circuncisão. Então, a partir de então, e é exatamente por isso que o autor da nossa revista vai falar sobre a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Bom, ainda assim, a circuncisão na nova aliança, como nós acabamos de falar, se aplica agora ao coração. E aí você tem como texto base para isso Filipenses capítulo de número 3. Olha aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3, tá? Que é um texto também bastante conhecido dos irmãos. Filipenses capítulo de número 3 e o verso de número 3. Filipenses capítulo de número 3 e o verso de número 3. Olha o que diz a palavra. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí Paulo agora começa a falar, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo faz alusão nesse sentido, dado o seu preparo, o seu conhecimento, a sua condição, o seu posicionamento dentro da sociedade, a sua cosmovisão de mundo. Mas aí ele vai dizer, por que ele poderia se gloriar na carne? Versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Olha aí, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo começa a revogar a ideia de que se alguém poderia se gloriar pelas condições tradicionais da circuncisão como elemento de aliança de Deus com uma pessoa ou com um povo, esse alguém seria ele, porque ele está totalmente dentro dos pré-requisitos para validar esta prática. Mas aí no versículo de número 7 ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E em verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo primeiro começa falando que a circuncisão somos nós que servimos a Cristo. E se alguém, porventura, que na comunidade da época pudesse questionar qualquer condição relacionada à circuncisão, esse alguém era ele, porque ele estava totalmente enquadrado dentro do que a tradição mandava, dentro do que os princípios antigos que estabeleciam uma aliança com Deus mandava. Mas ele vai dizer que agora o que ele tinha como ganho, ele reportou como perda
para poder ganhar a Cristo, né? E esta perda destas coisas se perderam pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Observe que o desafio é muito grande. Não é fácil mudar as tradições de um povo, não é fácil mudar a concepção construída ao longo de anos. Mas, às vezes, é preciso que se rompa para que o verdadeiro evangelho de Cristo apareça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a obra de Cristo, a obra redentora e o sangue de Jesus está acima de qualquer ritual. Cabe aqui ao professor, ao nobre aluno, estudante da palavra, fazer um pensamento, um juízo de valor sobre sua vida. Haja vista que nós, como povo, e ao longo das gerações, todos os povos que professaram uma fé em Cristo e em Deus, sempre construíram padrões de tradição. Nós mesmos, da nossa denominação, temos os nossos padrões de tradição. Só que os nossos padrões de tradição não podem ser comparados ao favor da graça, ao derramar do sangue. É exatamente por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada que você faça que te coloque na condição de merecedor da graça. A gente sempre costuma usar aquela frase: a graça de Deus e o perdão de Deus sobre nossas vidas não é o que Deus faz em nós, é o que Deus fez por nós, por obra do seu próprio amor. Então Paulo estava revogando esta nova compreensão. É importante que a gente tenha uma atenção com relação a essa transição dessa tradição tão forte relacionada à circuncisão para um novo momento da história que agora se dá na circuncisão do coração e uma vida espiritual cultivada a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso comentário, no segundo ponto da lição, o nosso comentarista fala: estranhos ao concerto da promessa. Eu coloquei aqui no meu comentário, no meu subsídio, os fora da lei. Nós, os gentios, de uma forma geral, aqueles que não estão debaixo da chamada de Abraão e, por conseguinte, não vivem a prática da circuncisão, eram considerados os fora da lei. Tá? Como fora da lei, você deve se lembrar de João capítulo 4, versículo 22. Nós estávamos fora da lei porque estávamos fora da promessa antes de sermos regenerados, é claro. João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso de número 22. Acompanha aí na sua Bíblia, João capítulo 4, verso de número 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 22, anterior ao que eu li, vai dizer: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem está dizendo isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Está dizendo para alguém que naquele momento está fora da compreensão de salvação pela tradição, que eram os samaritanos, que depois do cativeiro babilônico foi reputado pelos judeus que voltaram do cativeiro e que reconstruíram o templo e a cidade de Jerusalém como aqueles que não deveriam estar dentro ou ser inseridos no plano de salvação ou estar debaixo da chamada abrâmica, a saber, os samaritanos. Mesmo Jesus já executando o seu ministério na terra, ele faz questão de enfatizar que existe uma diferença entre judeus, samaritanos e gentios. E a diferença está diretamente relacionada ao processo do desenvolvimento dos planos de Deus para um povo específico. É óbvio que a história não para por aí. Jesus vai expandir a manifestação da graça de Deus.
Coaduna com isso o versículo base da nossa lição, que é o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. É exatamente sobre isso que Jesus está dizendo em João 4:22. Nós estávamos fora do plano, da promessa, éramos estranhos e estávamos sem Cristo. É claro que Cristo vai ser o fator motivador. Ainda dentro da perspectiva do comentário do segundo ponto da lição, você deve perceber que eu não estou seguindo ponto a ponto dessa vez. A gente está fazendo uma aula mais linear, mas os auxílios estão na tela para que você acompanhe e se organize dentro do contexto da lição e possa assim encontrar dentro a partir do nosso comentário. Ainda no segundo ponto da nossa lição, e aqui eu quero chamar bastante a sua atenção, porque há uma tendência natural de pensarmos que a salvação só chegou aos gentios, a nós, porque os judeus não receberam, como descreve o versículo de João capítulo 3, versículo 16. Veio para que os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir dessa compreensão, a gente pensa que nós somos resultado ou consequência da rejeição dos judeus. Só que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, fazendo um apanhado mais profundo, lá em Gênesis capítulo de número 2, no ato da chamada daquele que representa o pai da nação de Israel, o pai dos judeus, a saber, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e versículo 1 e versículo 2, diz-nos a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na parte C do versículo 3, existe um famoso lampejo da graça de Deus no Antigo Testamento. O que essa parte C do versículo 3 denota? Aponta para a possibilidade ou para o projeto de Deus previamente estabelecido. Desde o início do surgimento do povo específico para adorar o nome dele, já havia também, nesse momento, um plano de Deus para a salvação de todas as famílias da terra. O versículo é muito claro. E você vai entender isso no terceiro subtópico do segundo ponto, quando fala sobre alienados aos pactos da promessa. De fato, nós estávamos fora do pacto da promessa, do ponto de vista cronológico dos fatos. Mas dentro do projeto de salvação de Deus, estabelecido pelo Senhor, nós já fazíamos parte, porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós podemos dizer que desde a primeira constituição deste povo, nós já estávamos dentro do plano de salvação de Deus. Seguindo o nosso raciocínio, o terceiro ponto da nossa revista fala sem esperança e sem Deus. Tá? Sem esperança e sem Deus. No primeiro subponto aqui, desprovidos da esperança. Observe bem, a perspectiva da época para os gentios com relação à esperança de uma vida pós-morte, e eu chamo bastante a sua atenção para que você entenda que a perspectiva desses gentios da época estava muito relacionada a uma linha de raciocínio do pensamento grego que denotava a ideia de que com a morte acabava tudo. Você vai lá para Atos capítulo 17, e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Atos capítulo de número 17,
porque esse versículo em especial, ou essa passagem em especial, vai denotar o pensamento gentílico da época que compreende a pregação do Evangelho. Regiões de Antioquia, regiões da Ásia Menor, altamente influenciados pelo pensamento grego. Qual era o pensamento da época? E por que o autor faz questão de dizer que estavam sem esperança? Qual era o pensamento da época? Atos 17, nós vamos ver no versículo de número 18. 17, 18, vai nos dizer a palavra: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, Paulo, o apóstolo Paulo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Tá? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Olha que coisa forte. Então Paulo, naquele momento, anunciava uma doutrina estranha, um pensamento estranho, para além do que pensavam os epicureus e os estoicos. Você deve se lembrar que o pensamento da época que predominava era o pensamento grego. E uma das filosofias, ou uma das linhas da filosofia grega que predominou durante um bom tempo da história naquelas regiões e até influenciou alguns grupos judaicos como os saduceus, esse pensamento permeava e dava a ideia para os gentios da época que não havia uma esperança futura. E é exatamente isso que o nosso comentador faz nesse primeiro subponto do terceiro ponto. Fala sobre essa desesperança. Então, não havia uma esperança futura. Então, os gentios estavam, dessa época especificamente, sem esperança nessa possibilidade de uma vida futura depois da morte. Tá? Então, é importante que você pontue isso na sua aula, porque isso vai ser preponderante para que você entenda o contexto da época. Bom, nessa época, esses pensadores acreditavam que a vida acabava exatamente no túmulo, na sepultura. Atos capítulo de número 17 ainda, e o versículo de número 32. Eu vou ler apenas esse, para que você perceba a condição. E como ouviam falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso te ouviremos outra vez. A questão era tão gritante aos ouvidos dos pensadores e influenciadores da época que eles não conseguiam conceber a ideia de ressurreição, chegando a ponto de dizer para que Paulo voltasse a pregar de novo outro momento sobre isso. Tamanha era a desesperança e a incompreensão da possibilidade da vida após a morte. Tá? Então, e aí nós chegamos já ao segundo subponto do terceiro ponto da nossa lição, quando o autor fala sem Deus no mundo. Tá? Então, como gentios, nós estávamos sem Deus no mundo. Gálatas capítulo de número 4, Gálatas 4 e o verso 8. Gálatas capítulo de número 4 e o verso 8. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Gálatas 4, 8. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Então, sem Deus no mundo, nós estávamos, outrora, tanto os gentios da época, do contexto do apóstolo Paulo, quanto nós que fomos alcançados agora, para nós, por não conhecermos a Deus, nós servíamos a natureza e a outros deuses. Isso faz parte do nosso contexto, da nossa história. Então, essa é a condição dos gentios de uma forma geral. Seja dos da época, do contexto contemporâneo de Paulo, seja nós que fomos alcançados pela misericórdia
de Deus. Concluindo a nossa aula, nossa participação de hoje, nossos subsídios de hoje, nós precisamos entender de uma vez por todas que a graça de Deus está acima dos rituais, liturgias e tradições. Devemos manter um estilo de vida espiritual para além da tradição e até mesmo dos rituais institucionais. Vale a pena refletir sobre isso, partindo do pressuposto de que nós, por nós mesmos, jamais teríamos alcançado o favor de Deus. Deus nos alcançou e hoje nós somos desafiados, como um novo Israel de Deus e como igreja, a vivermos uma vida pautada nos princípios de Cristo, para além dos ritos e das tradições. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha sido abençoado com um pouco do subsídio fornecido. Nesse momento nós queremos agradecer o grupo lá do Face, EBD em Foco, ou Subsídios EBD. Queremos agradecer também ao site lá, portal da Escola Dominical, aos nossos parceiros que estão conosco no projeto, ao pastor presidente, pastor Cleudson Carlos, da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, e ao nosso diretor da Escola Dominical, pastor Cícero da Graça. Deus te abençoe e muito obrigado por ter permitido que adentrássemos ao teu lar, fornecendo um pouco mais de subsídio para a sua aula. Forte abraço, até a próxima, querendo Deus. Siga-nos nas redes sociais, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para que você receba novos vídeos de comentários da EBD, bem como vídeos teológicos. Forte abraço! A história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. A alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto,